No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a instalação e depois um pequeno review da interface gráfica que eu vou selecionar na instalação do Arch Linux 2025, a última que está lá no site. Essa aqui tem suporte a 64 bits, mas você também pode usar a versão de 32 bits. E o hardware que eu vou utilizar, ele tem um processador on-board da Intel, um J1800 e um HD convencional, aquele de disco que é mais lento do que o SSD. Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI e vamos lá então fazer essa instalação do Arch Linux utilizando o Arch Install. E eu fiquei pressionando F9 aqui nessa placa-mãe e entrou aqui nesse boot menu, que eu vou selecionar aqui o meu pendrive. Olha só, ele está ali, ó, o EFI Kingston Data Traveler. Vou dar um Enter nele. E ele vai me aparecer aqui o Ventoy, porque eu fiz meu pendrive boot utilizando o Ventoy. Vou deixar no card acima o vídeo que eu mostro de como você fazer isso. E aqui agora eu vou selecionar o meu Arch Linux, que está aqui. Tá vendo que ele é a versão 0107 de 2025. Então é a mais atual que está lá no site. Vou dar um Enter aqui. Aqui nessa tela ele tem o Arch Install Medium, 64 bits, UEFI, porque a placa-mãe aqui tem suporte ao UEFI. Aqui na segunda ele tem essa opção com with speech e tem aqui embaixo o main test para você testar a memória para ver se está tudo correto. Aqui é para entrar na BIOS e aqui é para rebootar. Nós vamos então na primeira opção aqui, ó, e vou dar um Enter. E agora ele está carregando aqui o meu pendrive, ele está dizendo aqui que ele está copiando tudo para a memória RAM. Então ele deixa isso mais rápido. Então vamos aguardar um pouco. Tá ali, ó, bem-vindo ao Arch Linux e começa a carregar aqui a tela para nós. Vamos ver. Carregou, ele vai cair nessa tela mesmo, mas não se preocupe, é uma instalação bem tranquila de se fazer, mas é via terminal. Ali nós temos o Arch Linux 6.15, isso aqui é a versão do kernel que ele está utilizando. Ali nós temos o login e tal, mas aqui nós vamos digitar Arch e dar um tab aqui, olha, ele me dá a opção aqui de install. É isso aqui que nós vamos digitar, vamos dar um Enter. Lembrando que eu estou utilizando aqui a internet cabeada e se você estiver utilizando uma internet Wi-Fi, aí você tem que dar um outro comando aqui. Deixa nos comentários se vocês precisarem desse comando. Aqui nós temos o Arch Install Language, nós vamos dar um Enter, tá ali em inglês 100%, né? Vou dar um Enter, aqui eu digito barra, coloco aqui, ó, Brazilian, você dá um Enter aqui. Aqui vai ficar o português do Brasil, tá certo? E aqui nós vamos aqui em localidade. Aqui em localidade vou dar um Enter. Vou selecionar aqui, ó, layout do teclado. Aqui eu dou um barra novamente, digito BR. Isso aqui é para facilitar, tá? Se você tiver um teclado sem o C cedilha, você vai colocar BR ABNT. Agora, se você tem um teclado com o C cedilha, você vai colocar BR ABNT2, que é o meu caso. Vou dar um Enter. Aqui eu vou selecionar idioma de localização, dou um Enter, vou dar um barra, vou digitar PT. Aqui eu vou colocar PTBR, UTF-8 ainda não. PTBR, dou um Enter, coloco agora na opção configuração de localização, dou um Enter, aqui ele já está UTF-8, que é o nosso aqui, dou um Enter, aqui está tudo correto, vou clicar aqui em voltar, né, clicar não, vou a seta aqui para baixo, voltar, dou um Enter. Aqui nós temos os mirrors, dou um Enter, aqui eu vou selecionar regiões. Vamos aguardar ele carregar aqui. E aqui é só você procurar. Deixa eu ver se dá aqui, ó. Aqui eu vou colocar BR apenas. Está aqui, ó. O português Brasil. Dou um Enter. Ele vai selecionar aqui para mim. Olha só ali, ó. Tudo .br no final. É isso mesmo que eu quero. Vou vir aqui, ó, em voltar. Clico nele. Ele volta e escreve ali Brasil. Então está correto ali a configuração. Vamos aqui em disco. Vou dar um Enter. Particionamento, aí você tem aqui usar um esquema de particionamento padrão aqui dele, ele vai fazer tudo automático. Para quem está iniciando é a forma mais correta de fazer, mas se você está um pouco mais avançado, você pode fazer da forma manual. Aí você faz um barra home separado com a quantidade que você quer ali de armazenamento no seu disco. Aqui tem um pré-montada, mas nós vamos na primeira opção. Vou dar um Enter.
Tá vendo que ele vai me listar aqui o meu HD? Ele tá me listando, na verdade, o meu HD, que é o Western Digital, e também o Kingston. Toma cuidado, que o Kingston aqui, no meu caso, é o meu pendrive. Então, eu não posso apagar o meu pendrive. Então, eu vou selecionar ali, ó, o meu HD. Dou um tab ali para ele selecionar. E aí, eu dou um Enter. E aí agora ele pergunta qual o sistema de arquivos você quer utilizar. Você pode utilizar o BTRFS, o ext4, o XFS e o F2FS. No meu caso, eu vou utilizar o BTRFS, mas você pode escolher o da sua preferência. Dou um Enter. Aqui ele está perguntando, deseja usar o subvolumes para ele fazer ali as cópias ali para você, se você tiver algum problema você quer recuperar? Eu vou colocar aqui sim, ó, sim. Aqui usar compressão, eu vou colocar aqui não quero comprimir, tá? Porque esse PC aqui é mais fraco, então não vou querer não. Aqui agora eu vou clicar em voltar. Swap, vou habilitar a swap, já está habilitada ali por padrão, mas eu vou colocar sim aqui, ó, ficou habilitada. Instalador, aqui, ó, vou até voltar, vou dar um ESC aqui para voltar, tá vendo ali, ó, System Boot. É essa que eu vou deixar como padrão, mas se você quiser, você pode usar o Groove e essas outras duas aqui. Então ali eu nem vou mexer. Aqui nós temos o kernel unificado, eu vou deixar do jeito que está, desabilitado. Aqui eu vou colocar o nome do PC, vou colocar PC01, dou um Enter. Ok, senha do root, vou colocar a senha do root aqui e confirmar essa mesma senha, dou um Enter. Aqui nós temos usuário padrão, vou adicionar usuário, vou colocar um usuário aqui chamado Rogério, que é o usuário de login, né? O nome de login desse usuário. Aqui eu vou colocar uma senha para ele e vou repetir a mesma senha para confirmar. Aqui, se o usuário vai usar o sudo, vou colocar aqui sim. Aqui ele já está tudo correto ali. Vou nessa opção aqui, confirmar e sair, dou um Enter. Vou em perfil, tipo. Aqui eu vou selecionar. Eu quero o perfil aqui de desktop, porque eu vou instalar uma interface gráfica. Mas você pode instalar também a minimal, que não vai instalar praticamente nada, aqui bem zerado. A versão server. E aqui a Shorg. Eu vou na primeira opção, desktop. Aqui eu vou selecionar a interface gráfica. Uma das mais leves aqui que eu utilizo, que é a LXQT. Porque esse PC ele já é mais fraco, tudo, então vai ficar o mais ideal aqui para mim. Eu poderia usar uma outra também aqui, por exemplo, uma i3 aqui, como qualquer uma outra aqui que eu achar que vai aguentar o meu PC, mas LXQT pode ir, que vai funcionar tranquilo. Aí eu dou um Enter aqui em cima dela. É essa que vai ser instalada. Drives gráficos. Vou selecionar aqui o driver. Essa minha placa-mãe aqui tem uma placa de vídeo da Intel onboard. Então eu vou selecionar Intel Open Source. Mas se você tiver uma placa de vídeo AMD ATI, você vem aqui que ele vai instalar os drivers da ATI Open Sources. E aí você tem aqui os da NVIDIA. Se tiver uma placa de vídeo da NVIDIA, você tem essas outras opções aqui para instalar. Ó, Open Source, do kernel, Open Source, e tem essa outra que é a proprietária. No meu caso, então, é Intel. Vou selecionar ela, dar um Enter. Aqui você tem o Gritter. Aí ele tem aqui o gerenciador padrão. Eu vou deixar ele, que é esse aqui mesmo. Vou dar só um ESC aqui. E agora eu vou em voltar. Aqui agora em áudio, eu vou selecionar esse PipWire, mas você também pode usar o Pulse Áudio. Vou selecionar ele. Temos aqui o kernel. O kernel eu vou deixar o padrão, mas você tem esse outro aqui que é mais para segurança. Tem o Linux LTS, que é utilizado aí pelo Ubuntu e outras distros também. E tem esse kernel aqui que é o Zen. Mas eu vou deixar só o padrão, tá? Você pode selecionar dois também, ó. Tranquilo, não tem problema, mas vou deixar só esse aqui padrão. Vou dar um ESC, configurar a rede. Aqui na rede você tem que tomar um cuidado. Você tem ali, ó, configuração manual, que aí você vai ter que digitar o IP da sua rede. Temos aqui essa opção que ele vai copiar, ó, a rede que ele está utilizando aqui na ISO aqui da instalação. E essa outra aqui, se você instalar, por mais que você selecionar ali o LXQT, ele vai utilizar o GNOME como interface gráfica. Então você tem que tomar cuidado. Então eu vou nessa opção aqui, aí ele não vai fazer instalar o GNOME ali, utilizar como padrão. Então eu vou nessa opção.
e a rede já está selecionada. Tem pacotes adicionais, eu vou clicar nele ali, ele vai carregar aqui todos os pacotes aqui que tem disponíveis. E agora aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um barra e digitar o nome do pacote que eu quero aqui, ó. E agora aqui eu vou digitar o barra, colocar aqui, ó, Chromium. E aqui ó, apareceu para mim, agora eu tô vendo aqui o Chromium, tá vendo ali? Chromium. Eu vou dar um Enter para ver o que vai acontecer. Ele saiu, ó. Vou adicionar pacotes novamente. Barra Chromium. Ó, o Chromium está selecionado, então. Vou digitar aqui barra VLC. O VLC está aqui também. Eu vou dar um Tab ali. Não sei se ele vai selecionar. Ó, não selecionou. Ó, então tá aqui, ó, VLC. Vou dar um Enter e eu vou instalar esses aqui, ó. Chromium, VLC. Aqui eu vou digitar fuso horário. Ó, fuso horário aqui eu vou colocar América, ó, América barra São Paulo. Dou um Enter. NTP está habilitado, ok, tranquilo. Então é isso aqui que você tem que fazer. Aqui nos pacotes adicionais eu poderia instalar outros pacotes também. E vai ficar tranquilo, ó. E aí você vem aqui em instalar, dou um Enter, ele pergunta se eu quero realmente fazer isso, vou colocar aqui sim, ó, sim. E agora ele vai começar aqui todo o processo de instalação aqui do meu Arch Linux nesse meu PC aqui que é mais fraco. E eu coloquei ali para instalar o Chromium, porque é um navegador muito mais leve ali do que o Firefox e o Google Chrome. Aí eu vou instalar ele, porque se eu não seleciono, ele não instala nenhum navegador. Vamos aguardar agora então a instalação aqui e já já eu volto para a gente fazer um review ali da interface gráfica. Instalação concluída. O que você gostaria de fazer a seguir? Existe o Arch Install, você vai voltar para aquele shell ali, reboot, e aqui você tem um chroot, mas eu vou dar aqui um reboot para reiniciar o meu PC. Pode ser aqui o PC que eu instalei, ou se você estiver instalando aí num notebook, você clica nela, ele vai reiniciar e vai te dar uma tela ali para você iniciar a partir do disco. Vamos fazer isso e antes disso você remova o seu pendrive. E agora ele me deu essa tela aqui, Arch Linux. É a primeira opção mesmo, vou dar um Enter e ele subiu agora aqui nessa tela. Olha só, Rogério, que é o meu usuário, vou colocar aqui a minha senha que eu coloquei ali na instalação e aperto Enter. E agora estamos aqui no nosso Arch Linux com a interface gráfica LXQT, mas eu poderia ter instalado outras interfaces aqui também, sem nenhum problema. E olha só, ela tá aqui com os pacotes mínimos aqui da instalação. Vou clicar aqui nesse botão aqui de iniciar. E você tem aqui LXQT, algumas coisas, favoritos, né? Todos os programas, ele vai te mostrar aqui tudo que tem de instalado aqui de programa. Você tem aqui gráficos, tem isso aqui de gráficos. Internet, olha só que legal, já tá o Chromium aqui, porque a gente selecionou ali na instalação. Temos aqui multimídia, o VLC também está instalado aqui. Se eu tivesse colocado mais coisas ali na instalação, ele iria mostrar aqui para mim que já tá tudo ali instalado. Então você pode ir já selecionando o que você precisa ali para o seu sistema e vai ficar já tudo instalado. Aqui você tem sistema, aí tem algumas coisas aqui como HTOP, que já vou mostrar para vocês. E você tem aqui propriedades, ó, você tem várias coisas aqui de propriedade, várias coisas aqui também. Tá, então aqui nós vamos na primeira opção. Eu vou mostrar, não, vou aqui, ó, vou aqui em sistema, vou aqui em HTOP e olha só, deixa eu maximizar e aqui, ó, vou mostrar para vocês o consumo dele, ó. Esse processador aqui é on-board, ele está consumindo aqui 5% aqui da CPU, um processador dual, e a memória ele está consumindo 360 megas. É muito baixo esse consumo aqui. Então nós temos isso. Vou deixar ele rolando aqui, ó. Vamos minimizar ele e vamos ali em internet. Internet, deixa eu ver, internet tem multimídia. Vou clicar em multimídia só para vocês verem aqui, ó. Tá aqui o VLC rodando ali. Aqui então em internet nós temos o Chromium. Vamos abrir o Chromium aqui, ele está abrindo pela primeira vez.
abriu aqui. Ó, vou maximizar. Vou já entrar aqui no youtube.com. Tá carregando, funcionando até que muito bem para o PC que é. Aqui eu vou digitar 01 TI. Vou entrar aqui no canal. Temos aqui o 01 TI. Aqui eu vou já para vídeos. Aqui nós temos os últimos vídeos que eu tenho aqui no canal. Temos aqui o Seja Membro. Aproveite que eu vou começar a adicionar vários vídeos ali para os membros. E aqui, então, nós temos aqui o último vídeo. E olha só, ele carregou. Tá funcionando aqui muito bem. Vamos ver o consumo. Olha só. Por causa que tá com o vídeo ali, ele tá consumindo 1 GB e 100, 1 GB e pouco, ó, de memória aqui, ó, e vai caindo, tá bom? Tá funcionando, deixa eu maximizar ele aqui, tá maximizando. Vamos ver agora quanto que vai consumir aqui, ó. Deixa eu ver aqui. E ó, manteve aqui 1 GB de consumo, mesmo assim tá bem baixo. Eu vou entrar aqui, enquanto tá rolando ali, vou entrar no site 01ti.com.br. Vamos dar uma olhada aí. Mais de uma aba aberta, ó. 1 GB e pouco. Aí eu digitei ali. Deixa eu entrar no site aqui, ó, .google.com.br. Deixa eu entrar em outro site aqui, www.terra.com.br. Ó, são sites um pouco mais pesados, né? Vamos ver quanto tá o consumo, ó. 1 GB e 200, 1 GB e 300. Mas eu tô já com 2 abas abertas. Vamos ver aqui mais uma outra aba aberta aqui, ó. 01ti.com.br. Dou Enter. Esse meu site aqui não tem nada, é mais leve, mas ó, ele vai ali para 1 GB e 300. No máximo aqui, se você estiver utilizando ele aqui com várias abas abertas, ele vai consumir ali 1 GB e meio. Então é bem baixo para você utilizar aqui. Então é isso aqui que você tem nessa interface gráfica, e aí você vai selecionando, mas só que para instalar outros aplicativos você vai ter que instalar pelo terminal. Ele não tem uma loja aqui. E aqui você tem aqui o botão... tem aqui, ó, o botão de configuração. Bacana até. As configurações, ó, de forma fácil, ó, monitor. Você consegue configurar um monitor. Consegue configurar a área de trabalho. Algumas coisas que brilho. Aqui, então, vou fechar. Aqui você tem o som, que você pode controlar o som. Temos aqui o pendrive, que você pode remover o pendrive também. Aqui tem os desktops, ó, que você pode ir utilizando. E aqui eu tenho essa opção aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, LXQT. Aí ele me dá a versão, ó, LXQT, versão 2.2.0. E aqui eu tenho o botão Power, que eu tenho encerrar sessão, desligar, suspender, bloquear a tela, reiniciar, hibernar. Não está disponível aqui nesse PC. Eu tenho que ver alguma configuração para deixar ele habilitado. Mas o que eu quero aqui é o botão desligar. E aqui eu coloco o que eu quero realmente desligar e dou um sim aqui. E ele vai desligar o meu PC. Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, como é fácil fazer a instalação do Arch Linux utilizando esse próprio script deles, o Arch Install. E você vai conseguir instalar ele da forma mais pura que ele tem, de uma forma bem facilitada. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Já aproveita, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.